Só aqui agradecer a presença do nosso colega, Enio Santarelli Giuliani, eminente desembargador da Seção de Direito Privado do nosso Tribunal de Justiça, de todos conhecido. Aliás, até quero dizer que o desembargador Giuliani já foi citado em algumas palestras aqui anteriormente, pelos seus precedentes que envolvem justamente a área. E dizer que nós estamos aqui, na verdade, integrados aí no sistema de transmissão online, pela internet, com todos os colegas do Estado, e as nossas palestras serão disponibilizadas na central de vídeos da PAMARG, ficarão disponibilizadas lá para interação com todos os interessados de todo o país. Então, com os senhores, desde logo, a palestra do eminente desembargador Enio Giuliani. Muito obrigado, meu colega Paulo Dimas. Eu desejo a todos uma boa tarde. Prometo ser breve, porque o adiantado da hora exige. Eu quero primeiro esclarecer que aceitei o convite, certo de que incumbe a mim dizer algo sobre a atuação do Poder Judiciário na área civil. Na área criminal, os meus colegas que me conhecem sabem das minhas limitações e das minhas deficiências. Evidentemente, não me convidariam para tratar de assunto criminal que não é da minha competência. Então, eu já assisti a alguns trechos da manifestação do promotor de justiça, assisti também àquelas manifestações dos que me antecederam, ouvi com atenção e verifiquei, constatei que há uma organização positiva em prol da luta contra a pirataria, contra as falsificações, e isso anima a minha confiança, a certeza de que nós estamos em boas mãos no que tange não só a repressão administrativa, como policial, mas também a justiça criminal. Eu só tenho que parabenizar os meus colegas da área criminal pela atuação que eles têm, mas o que me incumbe aqui a dizer é a respeito da eventual responsabilidade civil. Nós sabemos que no sistema jurídico nós temos a parte criminal atuando de forma repressiva, mas não deixamos de ter também o lado do direito civil, que, embora não especializado no combate ao crime, combate o ilícito, combate o dano injusto. E isso fez com que o Instituto da Responsabilidade Civil se valorizasse nesses últimos anos, passasse a ter uma função importantíssima na luta contra diversos itens que são fontes geradoras de danos injustos, e a responsabilidade civil ela está em constante mutação exatamente porque necessita acompanhar as necessidades contemporâneas. Mas eu não poderia deixar de começar aqui a minha manifestação lembrando de uma lei muito antiga, né, que é o Decreto 2682 de 1875, que já protegia, tutelava as marcas de fábrica. E então nós devemos ter a primeira conclusão de que nós temos leis. Talvez nós não tenhamos conseguido nesses anos, nesses séculos, conseguir eliminar esse mal que é a pirataria e a falsificação. Mas a pirataria e a falsificação, elas não só... Aqui eu trago uma doutrina de um ilustre doutrinador daquela época, Dídimo da Veiga, esclarecendo exatamente que a má-fé, não usavam os doutrinadores da época termos pesados, eram elegantes, preferiam então dizer da má-fé, quando hoje nós temos que atuar de forma mais severa e mais incisiva em relação a esses falsificadores. A contrafação, que é a reprodução total da marca ou do produto, é o ilícito pior. Mas a imitação também causa danos para os fabricantes, para os empresários
bem-intencionados, aqueles que trabalham, aqueles criativos que criaram pelo seu trabalho, pela luta, pelo empreendimento, e são, no futuro, expropriados e aproveitados indevidamente por esses parasitas que, sem possibilidade alguma de criarem algo novo ou algo inteligente, simplesmente preferem copiar e falsificar. Mas a nossa Constituição Federal, ela garante os direitos de propriedade intelectual. Nós temos a lei 9.279/96, que é uma lei dinâmica, é uma lei que, se for bem aplicada, ela pode ser prodigiosa, ela pode ser eficaz e produtiva no combate à pirataria e à falsificação. Eu pretendo aqui mostrar ao senhor, lamento se algum não tem a graduação completa, porque infelizmente tenho que me apoiar em dados técnicos e julgados dos tribunais. Nós temos prazos de validade de produto de marca, temos data de produtos, então tudo isso tem que ser observado. Tem o problema da prescrição, mas o artigo 44 autoriza, permite que o titular da patente tenha direito de indenização. É justamente nesse ponto que eu quero concentrar a minha manifestação. A indenização, ela atingiu um grau muito elevado e uma função social que não se esperava ter. A indenização, ela basicamente existe para reparar o dano. Mas nós chegamos à conclusão que esse vocábulo indenização não é exatamente aquilo que se pratica hoje em dia, porque através da indenização não só se repara o dano, mas também se objetiva conceder ao prejudicado algo mais que possa contemplá-lo de forma a satisfazer todos aqueles danos que não são atingidos pelo montante indenizatório. Então, vocês não vão se surpreender em encontrar decisões que estão majorando o valor indenizatório exatamente para procurar dar a quem é vítima de eventos ilícitos, atos ilícitos, como a pirataria e a falsificação, um plus a mais para que compense todos esses danos que sofrem com esses acontecimentos lesivos. Aqui eu procuro mostrar a quem está me ouvindo as noções de modelo de utilidade, que também são protegidos, os desenhos industriais, que também são alvo de proteção, e digo que a tutela da propriedade do desenho industrial está protegida no artigo 109. Quais são as ações utilizadas? Bem, eu penso que o sistema processual foi alterado e está agora para sofrer uma outra alteração, exatamente para evitar que o tempo que se consome no processo, tempo esse que é necessário percorrer e gastar, porque um processo não se forma de maneira rápida, com insegurança ou com leviandades, de forma imprudente. Um processo, para ser justo, ele depende do contraditório, precisa da citação da parte adversa e precisa também produzir as provas adequadas. Isso, evidentemente, consome tempo, e o tempo é inimigo de quem tem razão. E na área do direito de propriedade intelectual, o tempo age contra quem tem direito e a favor de quem comete o ilícito. Por isso que as tutelas interditárias, as tutelas de emergência, que são chamadas emergenciais, as liminares, elas são essenciais na busca de uma justiça efetiva. E aí que os juízes, se os juízes me ouvem, é que os juízes devem prestar atenção para essa finalidade. E a finalidade da liminar, ela tem conotação positiva, principalmente na ação
que busca a obrigação de não fazer, a obrigação de não praticar, que é a ordem de abstenção. Então, aquele que está cometendo ilicitudes, ele não pode continuar cometendo ilicitudes, porque na medida em que ele prossegue, ele não é interrompido, o dano vai se agravando, o dano em continuidade vai se evoluindo. E aí as coisas pioram e no final talvez possa até ser impossível, de difícil acertamento, a composição do dano. Então essa providência que reside em bloquear a atividade, em apreender maquinários, em paralisar atividades, essa é essencial para que o juiz tome em consagração do direito de propriedade intelectual. Então, a espera que nós temos, a confiança que nós depositamos nos nossos colegas, sejam juízes de primeiro grau, sejam desembargadores, é no sentido de que é necessário, quando a prova da violação estiver bem demonstrada, que se defira essas providências. Nós temos permissivo legal e temos poderes de coerção. O artigo 461, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, é uma arma útil para o juiz. Ele pode impor medidas restritivas, pode, eu não digo que até prender, mas até há doutrinadores que entendem que caberia ao juiz mandar prender pessoas que não cumprem decisões. Mas a interdição do estabelecimento, a apreensão de objetos e a multa seria uma de eficiência ímpar nessa colocação. É evidente que todos aqui sabem que o regime do direito civil e da responsabilidade civil tem um ponto vulnerável. Esse ponto vulnerável nós não podemos escapar, que é a falta de patrimônio. Já Carnelucci dizia com as suas lições que a pobreza e a miséria têm, às vezes, privilégios. Um dos privilégios da pobreza e da miséria é não ter patrimônio, não se paga a conta e não se cumpre julgado algum. Então, no campo da indenização, se o agente condenado não tem patrimônio, fica impossível ou praticamente difícil conseguir uma reparação. Então, neste aspecto, não só na área da pirataria, como em todos os ramos da responsabilidade civil, claudica a eficiência do sistema de responsabilidade civil exatamente por isso. Não tem como retribuir a vítima do dano injusto sofrido, porque o agente causador não tem patrimônio nenhum. Aqui eu trago a doutrina de um jurista que engrandeceu essa área doutrinária, que é o Hermano Duval, na luta contra a concorrência desleal, e ele defende exatamente isso. O perigo, embora, reside exatamente em não só alimentar a indústria parasitária, como também prejudicar aquele que criou, aquele que aplicou investimento numa indústria efetiva e que agora sofre providências. Outro recado que eu tenho aos meus colegas é a respeito da caução. Quando o juiz dá a liminar, geralmente ele, preocupado com os efeitos dessa medida cautelar, ele pede que a parte beneficiada pela liminar preste uma caução, que nada mais é do que uma garantia para proteger contra eventuais danos se a sentença for de improcedência. Essa caução ela é bem vista, é uma medida providencial, é uma medida que não se pode dispor, mas é preciso ter cautela com ela, porque, conforme a exigência, a parte fica inibida de poder prestar uma garantia, seja uma garantia em imóveis, ou veículos, ou em dinheiro, e isso acaba inviabilizando a própria medida, porque se a parte não presta caução, evidentemente que o juiz não executa. Portanto, os meus colegas precisam refletir muito sobre isso e, às vezes, dispensar a caução para não prejudicar as liminares que são efetivas nesse ponto. Mas o principal ponto é a ação de reparação de danos, que elas têm
fundamento aqui nesses dispositivos que eu passo aos senhores e deixo à disposição, viu, colega Paulo? Quem quiser acessar esses dados que eu trouxe aqui, vou deixar aqui para que possa ter conhecimento desse material que eu trouxe. A concorrência na propriedade industrial, ela é motivo, eu mesmo, nos julgamentos, disseram aqui, foi feita referência a julgamentos da Quarta Câmara, espero que tenham sido elogiosos, né? Mas eu tenho dúvidas, quando eu julgo questões de concorrência, sobre os limites da ética entre comerciantes, porque nós sabemos que é muito difícil nós encontrarmos o limite daquilo que é permitido, do que é possível, do que é tolerado, para aquelas pessoas que estão lutando para ganhar espaço no mercado, que dependem de produção para poderem viver dignamente. Então, eu confesso que essa ética dentro da concorrência não é a mesma ética que nós devemos ter nas nossas relações sociais, familiares e pessoais. Mas, apesar disso, nós não podemos admitir de forma nenhuma a prática dos crimes definidos na lei. E mesmo aquelas condutas que não estão definidas, que são as concorrências que nós chamamos de genéricas, elas também não podem ser admitidas quando são predatórias, prejudiciais a quem conquistou espaço com muita dignidade e probidade no mercado de produtos e serviços. Pois bem, os danos que nós devemos reparar, que é o objeto da nossa matéria, os danos que são reparáveis estão previstos no Código Civil. O artigo 403 trata dos danos emergentes, que é o prejuízo efetivo, e os lucros cessantes. Sobre os lucros cessantes, a Lei de Propriedade Industrial procura proteger a vítima, com razão, procura proteger o prejudicado e fornece, no artigo 210, um roteiro para o juiz encontrar o valor dos lucros. E esse roteiro, ele é claro em dizer que o juiz deve procurar o método que mais favoreça o prejudicado. Mas nós veremos depois que não é nem sempre que se segue esse roteiro, porque o juiz tem muita dificuldade de fugir dos danos efetivamente constatados, né? Agora, a minha grande esperança, e é aí que eu deposito a minha esperança, é o dano moral. O dano moral, e nessa apostila que foi me entregue aqui, gentilmente, não sei quem que redigiu isso, foi você? Meus parabéns, então, porque a parte que eu li rapidamente, que é a parte do direito civil, está completa. Eu até dispensaria o meu pronunciamento aqui. Então, meus parabéns por essa redação, não vi os demais itens, mas na parte que me interessou aqui para que eu falasse, ela está completa. O dano moral, os senhores sabem que foi introduzido no nosso sistema pela Constituição Federal de 1998, aliás, 88. Antes, os juízes tinham muita dificuldade de conceder dano moral, porque nós não tínhamos previsão legislativa. Mas alguns juízes, corajosamente, já iam adiantando os danos morais, principalmente em caso de morte de filho menor. Mas eram decisões tímidas que não avançavam muito. A partir da Constituição, isso fez crescer o movimento, principalmente com o Código de Defesa do Consumidor, e nós assistimos a uma corrida desenfreada em busca de indenizações. Até essa busca desenfreada criou um termo chamado indústria do dano moral. Essa indústria do dano moral é chamada por provocações levianas ou frias, como é chamada, e que, na verdade, as pessoas procuram ganhar dinheiro através da indenização por dano moral. Na verdade, o dano moral precisa, para ser deferido,
que a pessoa tem uma lesão, mas uma lesão realmente de direitos de personalidade. Não é qualquer aborrecimento que gera a indenização por dano moral. Mas os juízes souberam muito bem refrear essa corrida e estabeleceram regras que permitem identificar claramente quem precisa, quem necessita e quem é digno de obter uma indenização por dano moral. As outras, essa filtragem, o judiciário foi excluindo e dizendo que são aborrecimentos banais, são coisas toleráveis no cotidiano, são coisas que a nossa vida impõe e que nós devemos admitir. Então, hoje, o dano moral, ele é muito bem aplicado e tem servido não só para compensar a vítima, mas também para servir de alerta às pessoas para que não pratiquem mais determinadas infrações. Esse caráter pedagógico, ele é persuasivo. As pessoas tendem a mudar hábitos e comportamentos para não pagarem danos morais. Então, a minha esperança está em que os juízes, aplicando o dano moral nos casos de pirataria, consigam inibir essas práticas, porque se a polícia não consegue, se a Guarda Metropolitana aqui que trabalha eficientemente, que está aqui representada, não consegue atuar de forma efetiva, porque é praticamente impossível, então que o dano moral também contribua para isso, se a pessoa tiver bens, né? Porque se não tiver bens, eu volto a dizer que não adianta nada. É preciso cuidado com o prazo da prescrição. A prescrição extingue o direito e, no Código Civil Novo, essa prescrição, para efeito de abster conduta, o prazo é de 10 anos, na forma do artigo 206, aliás, 205, e para pedir indenização por danos, o prazo é de 15 anos entre presentes e 10 anos entre ausentes. Está previsto aqui na jurisprudência do STJ. Outra questão que eu trago, aqui eu passo essa jurisprudência, mas eu vou adiantar, porque senão fica muito tarde e nós vamos atrapalhar o almoço aí de muita gente. E o meu, inclusive. Apesar que o lanche estava excelente, viu, doutor? A questão da competência é outro ponto que eu achei importante trazer aqui, porque eu verifico por essa decisão do colega Sidney Benetti, que foi colega nosso desembargador, hoje brilhantemente ministro do STJ, o ministro Benetti diz aqui que a ação de reparação de danos por violações de propriedade intelectual pode ser proposta, ele não diz aqui dessa forma, mas pode ser proposta em qualquer lugar, a critério da vítima. Então, a vítima pode propor a ação tanto no local da infração, como também no seu próprio foro. Isso aí tem ajudado em muito. Aqui, para não deixar os nossos irmãos sem referência, eu digo aqui que lá também na Argentina, o dano moral, os doutrinadores pregam a necessidade de ser estabelecida a indenização neste caso. E agora aqui eu vou passar para os casos julgados que eu selecionei. Primeiro, questão de programas de computador. Esse eu ouvi falar muito aqui de fitas piratas, bonés, todo quanto é produto que são falsificados aqui. Mas a questão dos direitos autorais eu não vou abordar, não, porque tem uma lei especial e me parece que não seria adequado falar de música, direito do autor aqui nesse campo. Mas o direito de propriedade de obras, que são programas de computador, eu trouxe 2 acordos. Esse primeiro, os 2 são da Microsoft, que entrou com ação. Esse primeiro trata da questão da indenização. Foi apurado lá que na empresa existiam 39 programas instalados. Então, qual é o valor da indenização que se deve pagar? Por certo, pela lei, é o valor de 39 licenças, porque se são 39 programas não licenciados,
a indenização deveria ser 39 vezes a licença. Mas aqui eu percebi que o STJ entende que, como o computador é colocado em rede, há um múltiplo uso. E exatamente em virtude desse múltiplo uso, não seria adequado limitar a indenização às 39 licenças. Então, o que o tribunal faz? Manda pagar o valor das 39 licenças vezes 5, exatamente para compor esse dano que o dono titular do programa de computador está sofrendo. Eu achei essa decisão espetacular, ela contribui muito para inibir práticas desleais. Essa outra aqui eu achei interessante porque ela tem um caráter de justiça da prova. A empresa foi acionada e dizia, olha, eu não tenho a nota fiscal da licença do programa, mas eu tenho os discos originais. Se eu tenho os discos originais, isso subentende-se que eu comprei, licenciei as obras. E o Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que, porque a lei diz que para se provar a licença precisa a nota fiscal. Mas o Tribunal do Rio de Janeiro fez uma interpretação ampla, de acordo com o sistema probatório do Código, e o STJ concordou, dizendo que não é necessário somente ter a nota fiscal. Outros elementos de prova produzem o mesmo efeito, e a empresa, então, ficou isenta de pagar por não ter a licença. Provou-se que ela obteve de forma regular os programas de computador. Aqui eu volto àquela questão dos lucros cessantes, que é aquilo que deixou de lucrar, e aqui essas empresas ativa e activa se degladiaram e ganhou aquela que tinha o registro no INPI. Pois bem, o tribunal entendeu que os lucros cessantes são calculados sobre os lucros reais, deduzidos, evidentemente, todas as despesas de custo da empresa. Exatamente isso. Nós não podemos também, a pretexto de favorecer o prejudicado, dar mais a ele do que ele tem direito. Pois bem, ouvi falar muito aqui da China, mas infelizmente foi feita a ressalva de que não se está querendo colocar a China como vilã aqui da história, mas infelizmente a decisão que eu trago aqui foram produtos fabricados na China. Então, exemplo de uma decisão que eu considerei, reputei, muito positiva. A autoridade aduaneira apreendeu as pilhas alcalinas que imitavam muito a Duracell e já iam para o Paraguai. E a empresa tentou liberar essas mercadorias através do judiciário, mas não obteve êxito. Foi parar no STJ e o STJ confirmou essa apreensão. Agora, um outro ponto que nos detém é a respeito de marcas, porque os senhores sabem que a pirataria não é só falsificação de produtos, não. A pirataria e a deslealdade da concorrência, ela produz um dano econômico na economia do sistema como um todo, afetando indústrias estruturadas, ferindo o artigo 170 da Constituição Federal, que evidentemente regula a atividade econômica, mas principalmente prejudica o consumidor, que é o objeto da tutela maior do judiciário. O judiciário atua não para compor os interesses exclusivamente materialistas das empresas, embora esses interesses são realmente grandiosos e mereçam toda a tutela e toda a guarda possível. Mas o consumidor que está lá na cadeia final é aquele que sofre mais, porque ele é enganado pelos produtos falsificados, como ele é enganado também pelo produto contrafeito. Produto contrafeito esse que vem com uma marca de fábrica, que geralmente não é a marca que produz o excelente produto de ótima qualidade. Por isso que a questão das marcas e dos produtos, elas são bem examinadas pelo judiciário.
E aqui, lógico, nós vamos ver coisas que talvez não tenham tanta importância para o objeto da pirataria, que é o núcleo desse seminário, mas não deixa de ter a sua importância. Então, em matéria de restaurante, eu trago aqui, foi parar no STJ essa discussão, se poderia ter um restaurante chamado Arábia e o outro Areibian. O STJ entendeu que não há prejuízo ao consumidor aí. Outra coisa que surge com frequência é a respeito de eventuais usos de palavras, termos conhecidos e são bastante utilizados. Tem o Brasil, por exemplo. Não é possível que alguém queira a exclusividade desse termo, como lá no ramo de padaria, no Rio Grande do Sul. Também foi para o STJ que admitiu. Outra coisa que pode ter muito interesse, não só para as cozinheiras, mas também para os empresários, é a questão de leite condensado, que nós sabemos que a Nestlé produz, o Moça Fiesta, aí colidiu com uma marca de cidras, que é uma bebida adocicada, e aí essas empresas também discutiram, o STJ diz que não há ofensa a direito de marca. Esse caso aqui, eu trouxe, porque não é de produtos, mas é de serviços. E é um assunto que interessa muito, porque está ligado ao nosso patronímico. Nós sabemos que as famílias tendem a ter uma certa tendência, assim, num ramo profissional, e muitas vezes o nome familiar ocupa um lugar destacado no mercado. E no ramo de advocacia não poderia ser diferente. Tem advogados aí que criaram um nome espetacular e, evidentemente, existem outros advogados com o mesmo patronímico. E a pergunta que se faz existe exclusividade no uso do patronímico para algum advogado? O STJ entendeu que não é possível dar exclusividade, porque isso representa um dom da pessoa e ela tem direito de usar. Mas aquele que tem a prioridade, aquele que se instalou em primeiro lugar, ele tem um direito relativo de não ser ofuscado ou não ser prejudicado pela identificação correlata do outro. Então, o que o ministro, aliás, a ministra Nancy, determinou neste acordo aqui, é que a segunda empresa de advogados, a segunda sociedade, mudasse, continuasse com o mesmo patronímico, mas colocasse algo na denominação para diferenciar do primeiro. Eu acho que isso vem em prol também do consumidor, porque o consumidor é enganado nessa história. Agora, o que foram reprovados? Reprovados, marca Ricavel, Ricardo, veículos, registro da marca Ermelim, que não é do jurista, nós temos um jurista, foi desembargador aposentado, advogado, mas não é dessa área, é uma área de alimentação do Rio Grande do Sul, que também se proibiu que outros armelins usassem essa denominação nos seus produtos. Aqui uma decisão de 2007, a respeito de sabão em pó que leva o consumidor a erro, o Unilever fabrica o Brilhante e um outro chamado Biobrilho é colocado nas prateleiras dos supermercados. O consumidor, geralmente, eu não diria que uma diferença dessa engane uma dona de casa muito vigilante, muito perspicaz e muito cuidadosa com os seus deveres. Mas um outro consumidor não tão preocupado com esses afazeres e não tão interessado, pode ser induzido a erro devido às aparências e às proximidades semânticas dessas palavras. E o STJ determinou que o Biobrilho parasse de ser vendido. Agora, o dano moral está aqui nessa apostila feita pelo... Como é o seu nome? Luiz Cláudio Garé. Desculpe, porque eu cheguei aqui, não acompanhei o Luiz Cláudio Garé, a apostila que ele fez, que aliás é até um livro, ele cita esse acordo. Esse acordo é o primeiro, onde se deu o dano moral
para contrafação. E foi feito naquelas bolsas que é objeto de consumo de muitas mulheres. E hoje em dia eu até já escutei comentários de que muitas mulheres finas e chiques não estão mais querendo usar. Um pouco eu acho que é desculpa pela falta do dinheiro, mas porque são caras esses produtos. Elas dizem que vulgarizou-se tanto pela imitação que não se sabe qual é o produto original, então elas que compram produtos originais não se sentem à vontade para utilizar mesmo os originais, então preferem outras marcas. Mas, a brincadeira ou não, o fato é que nós vemos que a empresa produtora está sofrendo um dano muito sério. Se é verdade isso, ou se isso pode acontecer com alguma consumidora, não deixa de ser preocupante, porque a empresa que produz não pode sofrer esse tipo de perturbação. Perturbação essa provocada por parasitas que fabricam um material fraco, material de péssima qualidade, produtos idênticos inteiros. Né? Então, o que se pode fazer? Bom, interditar foi o que se fez. Interditou a atividade. Mandar pagar? Também mandou-se pagar. Mas só isso. Às vezes, isso aí, como foi dito aqui, é uma providência que não reprime. É uma providência que alimenta ainda mais essa ilicitude. Então, o dano moral serve para isso. Ó. Então, vou conceder mais dano moral, que compensa a vítima e também dá aí uma ameaça para quem está contrafatando. Aqui foi R$50 mil e eu tenho um outro caso, viu, doutor? O senhor preencher aí nas suas anotações. O STJ também concedeu R$10 mil na contrafação de papéis de cigarros. A Souza Cruz. Aqui eu não tenho o número do RESP, mas posso passar depois. E aí foi R$10 mil. E recentemente, aqui eu digo, por que se está dando moral? Porque vulgariza o produto e o contrafator cria confusão. Ah, tem aqui o RESP. Tá aí. RESP de 26/5/2009. E, recentemente, nós tivemos aqui na quarta Câmara, não fui eu o relator, mas sim o colega desembargador Francisco Loureiro, do restaurante Fazano, que é conhecido de todos. É um ótimo restaurante, na alimentação, e uma empresa que se especializou em registrar sites virtuais, nomes de domínios virtuais, registrou Casa Fazano, mas é uma casa de pornografia, de forma que quando se acessava lá já, as primeiras cenas eram... Eu não vi, viu? Mas diz o relator que eram cenas por mais de picantes, como se diz. E, evidentemente, que quem carrega o nome, quem criou, quem abriu o mercado, quem construiu a fama, uma fama justa e merecida, ver agora o seu nome associado a um site de pornografia, realmente é uma coisa afrontosa, uma coisa constrangedora, e que justificou aí a indenização de R$20 mil para essa empresa. Eu aqui pretendo terminar dizendo que nós devemos muito à sociedade. Tudo que o judiciário faz, eu penso que ainda é pouco, porque nós carecemos de uma solução. Isso está evidente na insegurança, na própria revolta, às vezes, e na própria insatisfação coletiva, e o judiciário, evidentemente, tem a sua parcela de culpa. É evidente que todos nós respondemos pelas ineficiências, a lei não atende, particularmente, a cultura do povo é um elemento desagregador, porque nós estamos aqui falando em combate à pirataria, mas nós esquecemos que talvez até aqui dentro tenham pessoas que já ouviram CD pirata, já escutaram
já assistiram filmes piratas, já adquiriram talvez inocentemente produtos contrabandeados, e por aí afora. Eu dou aula na graduação e sempre no primeiro momento que eu dou a aula dos direitos autorais, eu pergunto: quem aqui compra CD na loja? Ninguém levanta a mão. Ninguém. Então, nós temos um problema cultural que é essa, não sei se é falta de um maior desenvolvimento de personalidade que nos permita reconhecer e preservar e tutelar nós mesmos os direitos dos criadores, os direitos da propriedade intelectual. Mas então nós precisamos também de práticas educativas para reverter esse quadro. Enquanto essas práticas não vêm, enquanto a lei não se aperfeiçoa, nós vamos fazendo aquilo que é possível. E, no meu modo de entender, se críticas podem ser feitas, elas devem ser feitas de forma parcimoniosa, porque, na medida em que eu pesquisei e verifiquei, os juízes estão empenhados realmente em dar o direito a quem os tem e estão procurando inovar, como eu disse aí, no dano moral, como eu disse no aumento das indenizações, e eu trouxe, não sei se foi essa a sentença que foi referida aqui, mas foi falado aqui também a respeito do shopping 25 de março. Então, essa decisão, eu fui o relator e entendi que para nós sermos eficientes, nós temos que criar, nós temos que interpretar a lei de forma a alcançar todos aqueles que são beneficiados ou que tenham vantagens com a pirataria e com os produtos falsificados. Então, quem são? São aqueles que vendem, aqueles pobres coitados que estão nas bancas ou estão nas lojas, box vendendo, ou são os donos dos empreendimentos que permitem que essas pessoas aluguem as salas e pratiquem lá as concorrências desleais? E nós entendemos nesse julgado que a indenização deve ser obtida de todos os que conspiram e que são cúmplices desses atos. E aí, me parece que é um ato, uma decisão que veio ao encontro da salvaguarda dos direitos legítimos. Lógico que eu recebo as críticas, mas, de um modo geral, eu quero me despedir aqui, me referindo aos magistrados, a esses, não só quero parabenizar os advogados, os empresários, as associações, os guardas e todos aqueles que lutam pela eficiência de um sistema combativo, mas como eu sou juiz e estou aqui na casa dos juízes, que é a PAMAGES, quero, primeiro, parabenizar o nosso presidente, o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, pela brilhante atuação, esse momento, não só por esse seminário, mas também por toda a luta que vem sendo travada nesse momento difícil do judiciário. Nós estamos passando aí por uma série de complicações, com greves e outras coisas, ataques levianos contra a magistratura, todos eles repelidos com vigor pela nossa presidência da APAMAGES, e eu então quero não só parabenizá-lo, também ao desembargador Roque Mesquita, mas me despedir dos senhores e dos colegas juízes com um recado, esperando que eles continuem abnegados, como sempre, não desanimem com as críticas imprudentes e levianas daqueles que pretendem desestabilizar o judiciário, continuem fortes, continuem corajosos, desempenhando com retidão as suas atividades, até com sacrifício se os servidores estiverem em greve, mas cumprindo a missão constitucional e fazendo, nessa área do direito concorrencial, uma atuação mais concreta em favor daqueles que realmente trabalham e contribuem para a riqueza do nosso país. Muito obrigado.
nossa palavra final é só de agradecimento, encerrarmos aqui esse nosso seminário, agradecer aqui ao secretário Gustavo Húngaro, secretário adjunto da Justiça, que veio aqui, compareceu para prestigiar esse evento, agradecer a todos os nossos parceiros aqui, Edson Luiz Ismona está aqui, presidente do FENSP, o André Franco Montoro, presidente do Ético, o Luiz Cláudio Garé, que representa o Grupo de Proteção a Marcas, BPG, agradecer a presença dos nossos secretários municipais, Edson Ortega, que é da Segurança Urbana, e Orlando de Almeida Filho, que é do Controle Urbano, dizer que nós estamos muito satisfeitos com a presença dos senhores, agradecer aos demais entidades aqui que nos prestigiaram nesta manhã, Guarda Civil Metropolitana, agradecer ao nosso palestrante, Enio Zuliani, que é um dos desembargadores mais brilhantes do nosso direito privado, e a demonstração disso foi dada aqui, e pelos julgamentos que foram apresentados, e dizer que nós estamos sentindo que cumprimos uma missão. Amanhã à tarde, nós teremos todo esse vídeo devidamente editado no nossa central de vídeos, no site da Pamages, né? www.pamages.com.br. Esse acesso será para todos os magistrados do Estado de São Paulo. Nós facultamos também para todas as demais associações de magistrados nacionais e estaduais e também para o grande público, porque esse site ficará na área aberta e não na área restrita, para que todos possam acessar e, eventualmente, poder também usufruir dessa palestra. Disponibilizadas? Com certeza. Então, até peço àqueles que tiverem material, que nos deixem, que nós vamos também disponibilizar no site todo o material, viu? Todo o material que foi apresentado aqui, nós deixaremos também disponibilizado no nosso site. E assim fica o acesso facultado a todos, para que esse seminário tenha a devida projeção, a projeção que ele merece, não só pelo brilhantismo das palestras, mas principalmente pelo sentido daquilo que se procurou mostrar aqui. E nós estamos, como disse aqui o eminente desembargador Zuliani, prestigiar a atividade produtiva, prestigiar aqueles que criam, aqueles que trabalham, e justamente no sentido de fortalecer no futuro o emprego das pessoas, fortalecer o investimento das empresas e, evidentemente, fortalecer o progresso das nações. Então, muito obrigado a todos, agradeço a presença e estaremos aqui, se Deus quiser, reunidos numa próxima oportunidade. E ficam convidados para o almoço aqui na nossa sala, aqui ao lado de refeições. Muito obrigado.